Eu quero cumprimentá-la com a paz do Senhor, dizer que é um prazer ter você aqui comigo novamente para iniciarmos mais um plano de estudo nas lições bíblicas da CPAD da classe adultos. Sempre lembrando que o meu objetivo aqui é ajudar você a tornar a lição mais enxuta, mais clara, mais objetiva, de modo que você ganhe tempo e acelere também o seu processo de assimilação do conteúdo, de maneira que aquilo que é mais importante você coloque em primeiro lugar e as questões secundárias você vai acrescentando de acordo com a sua necessidade. Tem uma dica importante também para essa lição, por isso, se você ficar até o final, você vai receber essa dica que vai ajudar muito você, tá bom? Então nós vamos agora para a tela do meu computador iniciar o nosso plano de estudo, ok? Então já estamos aqui. A lição que nós vamos estudar dessa vez é a lição de número 5, fruto do Espírito, o eu crucificado. Linda frase para essa importante lição. E aí, se você gostar, se inscreve no canal, compartilha com outras pessoas para que o YouTube também ranqueie esse material e outras pessoas tenham acesso a ele, porque o PowerPoint usado aqui, o PDF usado aqui, fica disponível na descrição do vídeo gratuitamente para você, tá bom? Os objetivos específicos para essa lição são 1. Conceituar o fruto do Espírito. 2. Distinguir e relacionar o fruto do Espírito e dons espirituais. E 3. Conscientizar que o Espírito se opõe à carne. Então, é dentro dessa tríade que a lição toda será desenvolvida. É importante você ter isso em mente para que você não escape, para outros caminhos e perca o sentido que o comentarista quis dar para a lição, ok? Então, a gente tem como textual: ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Romanos 15 e 13. Verdade prática. Fruto do Espírito é um dos temas mais vibrantes da ética cristã, pois mostra para o mundo o que o Espírito Santo colocou dentro de cada um de nós. Lindo esse textual e essa verdade prática muito profundo para essa lição. A leitura bíblica em classe ela está em Gálatas no capítulo 5, do versículo 16 ao versículo 26. É só você pausar aqui esse plano de estudo e fazer a sua leitura e depois retomar. A introdução diz o seguinte: o fruto do Espírito é o resultado de uma vida cristã abundante e manifestada no relacionamento entre os irmãos e irmãs, na igreja e no lar, na convivência com os descrentes, no trabalho e na sociedade. Por isso, devemos entender o conflito entre a carne e o Espírito e a função do fruto do Espírito. Então a gente tem como tópico de número 1, fruto do Espírito na vida do crente. 2, diferença e relação entre o fruto e os dons do Espírito. E 3, o Espírito se opõe à carne. Tá? A minha sugestão para os professores de gestão do tempo em aula é 25 minutos no primeiro tópico, 20 no segundo e 25 no terceiro. Tá? Distribuído dessa forma porque o segundo só tem 2 subtópicos e todos eles são importantes. Se você distribuir dessa forma, os alunos vão ficar muito contentes porque leram toda a lição durante a semana e querem ter a oportunidade de chegar até o final dela. A gente tem no tópico 1 o fruto do Espírito na vida do crente. Definição: o fruto do Espírito é o resultado natural de um processo de amadurecimento, da regeneração do Espírito Santo de forma instantânea e também gradativa por meio do crescimento na graça de nosso Senhor Jesus Cristo, tá? Essa é uma definição dada pelo comentarista, ok? E a gente pode resumir de forma mais ampla ou de forma mais resumida. O importante é que o fruto do Espírito, sim, é o resultado de uma intervenção da nova vida que a gente tem em Cristo. Então é importante que você tenha isso em mente, seja qual for o tamanho da definição, mas essa daqui está de bom tamanho para você poder usar na compreensão dessa lição e você que é professor usar na sua aula, ok? O fruto no singular. A forma singular sugere que nelas
se produz a unidade de caráter de Cristo. As 9 graças mencionadas, todas elas em contrastes com as confusões das obras da carne. Então, o comentarista está dizendo aqui aquilo que todos nós já conhecemos, ou a maioria de nós, quem está tendo contato a primeira vez com o assunto vai entender isso, que o fruto do Espírito é apresentado no singular, ainda que ele tenha várias unidades ou várias qualificações. Aqui o comentarista coloca como várias graças mencionadas, mas em um único fruto, como se fosse, por exemplo, uma mexerica. Então, o fruto do Espírito é a junção de todas essas qualidades que são inseparáveis na vida do crente, e ela pode ser representada assim por uma mexerica, por uma laranja, qualquer coisa que tenha vários elementos, mas que forme uma unidade, ok? E em terceiro, o andar no Espírito. Ser guiado pelo Espírito significa, na linguagem paulina, vitória sobre os desejos e impulsos carnais. Andar no Espírito é uma expressão que indica viver corretamente em humildade, submissão e santidade, ok? Muito importante isso daqui, porque justamente o fruto do Espírito está muito claro em Gálatas, como se contrapondo às obras da carne. Então a gente tem muita clareza sobre qual a finalidade do fruto do Espírito. E aí no tópico 2, a gente vai ter a diferença, primeiro a diferença, né? O amor é superior aos dons. É o caminho ainda mais excelente. Por essa razão, o amor encabeça essa lista, Gálatas 5:22. E em outras passagens prevalece a supremacia do amor. Paulo afirma ainda que os dons sem o amor não são nada e são passageiros, mas o amor é eterno. Esse é um dos pontos que talvez você deva gastar mais tempo, tanto no seu estudo, você que é aluno, e você que é professor, na aplicação da sua aula. Por quê? Porque tudo na presença de Deus é feito a partir do amor. Quando o amor falta, não importa se você tem dom, não importa se você é o melhor pregador, se você é o melhor professor de EBD, se você tem títulos acadêmicos diversos, se você tem uma posição privilegiada na sua denominação, se você tem recursos financeiros mais do que os outros membros da sua comunidade cristã, não importa. Se não tiver o amor envolvido na sua experiência, na sua vivência de relacionamento com Deus e de expressão do que Cristo é ao mundo, nada disso tem valor. É importante que se diga isso porque a gente estudou em lições anteriores sobre os dons espirituais. E as pessoas valorizam muito, né, os dons espirituais no meio pentecostal, né? Tem gente que dá uma valorização até que extravasa aos limites, mas quando a gente coloca a questão do amor na balança, a gente vê que o mais importante realmente é o amor de Deus que está derramado em nossos corações pelo Senhor Jesus Cristo que está em nós. Então, ninguém está desprezando aqui os dons do Espírito, e o comentarista vai falar isso na sequência. Mas aqui é importante que se diga que a vida cristã, ela é toda baseada em amor. E Jesus disse que os discípulos dele seriam reconhecidos por causa desse amor. Então, se está faltando amor na nossa comunidade, está faltando amor na manifestação da evangelização, do manifestar o Cristo ressurreto para as pessoas, então está faltando tudo, na verdade. Não adianta a gente ter um aparato extraordinário, a gente ter uma igreja extraordinária do ponto de vista de construção, né, de arquitetura, de iluminação, de aparelhagem, de tecnologia. Se a gente não tiver o amor de Deus para manifestar para as pessoas, isso não tem valor algum. Então é muito importante esse tópico. Depois os dons da igreja, tá? Então ele vai dizer o seguinte:
Não é possível uma construção prosseguir sem um andaime, mas uma vez construída a obra, o andaime é dispensado. No céu não haverá necessidade dos dons, mas eles são uma necessidade imperiosa na vida da igreja hoje, pois ela precisa do poder do alto para combater o reino espiritual das trevas. Efésios 6, 10 ao 12. Segundo Apocalipse 21 e 22, no mundo vindouro não há necessidade desses recursos do Espírito. Então, o que o comentarista está querendo dizer aqui é que, como a gente está falando do amor, a gente não deve desprezar a questão dos dons espirituais, ainda que o amor seja a questão mais importante nisso tudo. Então, ele está fazendo apenas esse lembrete para que você não valorize um e desvalorize o outro. Obviamente que no mundo vindouro, no mundo que Deus tem preparado no porvir, no Olam Rabba que Deus tem preparado para nós, os dons espirituais serão desnecessários, porque hoje eles são uma ferramenta para a comunicação da igreja quando apresenta a salvação em Cristo, ok? Mas quando acabar o tempo da graça, o ano aceitável do Senhor, os dons não serão mais necessários, porque nós estaremos com Cristo na sua glória, ok? E no 3, a gente tem o seguinte, o legalismo. O sistema legalista que os opositores de Paulo, os judaizantes, Gálatas 2 e 14, ensinavam nas igrejas da Galácia, é egocêntrico, motivado pela carne e gera competição espiritual que resulta em desavença, Gálatas 5 e 15. Então é importante ressaltar isso aqui apenas como lembrete da questão que é levantada por Paulo em relação a isso que o comentarista chama de legalistas, ok? Então apenas um lembrete desse contraponto para que todos tenhamos o entendimento de que essa questão de fazer esse paralelo é muito importante na vida cristã e a gente não pode desprezar essa questão. E o 2 ele diz o seguinte, a carne e o espírito, justamente a sequência que complementa isso. A oposição do espírito contra a carne na vida cristã mostra que os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. É isso que acontece conosco diariamente, a morte do eu. Então, aqui eu queria fazer essa contrapartida para dizer o seguinte, que muitas pessoas, pelo fato de o texto dizer que o fruto é do Espírito, né, o fruto do Espírito, muitas pessoas entendem isso como algo espiritual. Mas, na verdade, o fruto do Espírito é para que a gente tenha uma vida humana plena e não uma vida espiritual. É muito interessante quando você analisa o texto de forma mais atenciosa, você vai perceber que é um contraponto às obras da carne. As obras da carne são manifestas no mundo, tá? E não manifestas no interior do relacionamento da pessoa com Deus. Não é manifesta num ambiente etéreo, num ambiente espiritual, num ambiente celestial, mas no ambiente físico, no ambiente do mundo material. E o mesmo se dá com o fruto do Espírito. Não é algo que nos torna mais espiritual, mas é algo que nos torna mais humano. É só analisar o texto. Por exemplo, amor, bondade, longanimidade, fé, mansidão, temperança, benignidade. Essas coisas você não manifesta quando você está, por exemplo, de joelho dobrado no seu quarto orando a Deus, ou quando você está cultuando com as pessoas num culto de 2 horas, 2 horas e meia, o culto coletivo na liturgia da sua igreja. O fruto do Espírito é manifesto nos relacionamentos que a gente tem no mundo. Então veja que interessante, muita gente pensa que é algo espiritual, mas não, é algo para te tornar mais humano, para você ser um humano melhor, para você se parecer mais com Jesus. Qual Jesus? O Jesus que ressuscitou, o Jesus triunfal, o Jesus ressurreto? Não,
o Jesus de Nazaré. Jesus, no seu ministério terreno, manifestando nesse mundo, dentro do seu relacionamento com as pessoas, a maneira dele lidar com cada uma delas. Então, pense nisso, talvez seja essa parte mais importante para você gastar tempo na sua reflexão, ok? E aí, a gente tem a questão dos vícios, olha só. Podemos classificar esses vícios em 3 categorias, tá? Que é o contraponto do ponto 2 aqui, que são as obras da carne. A, sexo ilícito, tá? 2 pontos, prostituição, impureza e lascívia. B, pecados de ordem religiosa, idolatria e feitiçaria. E 3, pecados de ordem social, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices e glutonaria. Então esse conjunto de obras da carne está expresso aqui de forma muito clara. E ele atinge tanto as pessoas no mundo, como atinge também as pessoas na igreja. Então, é muito interessante que você gaste tempo aqui. Você que é professor, pode aqui abrir a questão para a sua sala de aula, ganha tempo nos tópicos anteriores e abre a questão aqui fazendo um paralelo entre o ponto 2 e o ponto 3, deixa todo mundo opinar, porque essas coisas atingem nós também, porque tem 2 categorias de crentes na igreja, assim, quando a gente lida com essas coisas, aqueles que mascaram e fingem que não tem essas manifestações na sua vida e aqueles que são sinceros e sabe que muitas dessas coisas acontecem até em paralelo com o fruto do Espírito. Ora o fruto está vencendo, ora as obras da carne estão vencendo. E aí como que a gente faz? A gente se torna transparente e se submete a Cristo, para Ele nos ajudar pelo Espírito Santo a vencer essas coisas e manifestar o fruto do Espírito, tá bom? Então aqui é interessante esse contraponto. E uma coisa que eu esqueci de falar, que é muito importante também, é a gente entender que se o fruto é gerado em nós, nós somos como uma árvore frutífera. E a árvore frutífera ela não produz fruto para si mesma, ela produz fruto para os outros. Então, é a gente que colhe o fruto na árvore e a gente leva para as pessoas compram esses frutos, ou quem tem essas árvores no seu próprio quintal, elas colhem e alimentam a sua família, a sua vizinhança, os seus amigos. E as outras pessoas compram no mercado, no hortifruti e em tantos outros lugares. O que eu estou querendo dizer aqui é que o fruto do Espírito não é para alimento próprio. O fruto do Espírito é sempre para ser entregue ao outro, ao próximo. Então, se você está se alimentando do seu próprio fruto, você está fazendo errado. Por quê? Primeiro porque a maior parte dele vai estragar. E segundo que você não está exercitando nada fazendo isso. Nenhuma dessas categorias pode ser exercitada quando nós fazemos para nós mesmos. Mas sim quando nós pegamos esse fruto do Espírito e entregamos ao mundo. Eu espero ter contribuído dessa forma com cada um de vocês para otimizar essa lição e você conseguir entendê-la melhor e expressá-la melhor. E assim eu concluo dizendo o que o comentarista colocou na própria conclusão. Cabe a cada crente fazer uma análise introspectiva para verificar se as suas inclinações são carnais ou espirituais. Salomão diz que o homem é aquilo que imagina a sua alma. Jesus diz que o homem fala daquilo que o seu coração está cheio. O pensamento de cada ser humano norteia seu comportamento. Se a mente é carnal, seu comportamento é carnal, que resulta em morte. Se a mente é espiritual, seu comportamento é espiritual, que resulta em vida e paz. Uma bela conclusão para você fechar a sua lição e realmente confirmar que é isso mesmo. Quando você está pendente para a carne, seus pensamentos são voltados para as coisas mundanas. Mas quando você se submete ao Espírito, o seu pensamento é voltado para as coisas de Deus. Você se torna uma pessoa com uma visão mais espiritual e, consequentemente, você se torna uma pessoa mais humana, uma pessoa melhor para a sua igreja, para a sua família, para a sua sociedade, enfim, para Deus e para todos. Espero ter contribuído, desejo a você
uma excelente aula e, se Deus quiser, nós nos veremos na semana que vem. Deus abençoe você. Até lá!